Então vamos lá, pessoal. Vamos falar hoje sobre doenças causadas por vírus. A gente sabe que são muitas doenças que são causadas por vírus, né? Nós vamos falar algumas aqui, algumas que são bem mais conhecidas, tá? Essas que são bem mais conhecidas, elas são comuns, a gente costuma ver no nosso dia a dia, algumas já têm até vacina, tá bem? E é pertinente nós revisarmos. Antes de falar dessas doenças, vamos entender e relembrar que os vírus, eles são parasitas, são intracelulares, obrigatórios, e, portanto, eles necessitam infectar uma célula para quê? Para ocorrer a sua produção, ocorrer a sua multiplicação. É importante lembrar também que são seres que se ligam a receptores específicos, tá? Alguns, eles são, precisam mesmo de um hospedeiro para se manterem vivos, tá bem? Então, é sempre importante lembrar disso. Que eles são parasitas intracelulares. Vamos só admitir aqui quem precisa entrar e vamos voltar lá na nossa aula. Ok, vamos lá. Infecções da pele. Que doenças eu tenho que são causadas por vírus que levam a infecções de pele? A gente tem a catapora ou varicela, tá? Que o agente etiológico dela é o herpes, tá bem? Esse herpes, ele, uma vez você infectado, um contato com esse agente etiológico, ele permanece no seu organismo, tá? Ele vai permanecer ali no seu organismo por muito tempo, tá bem? E ele vai causar vários sintomas quando o organismo é infectado. Geralmente a catapora a gente pega na infância, né? Não que adultos não peguem catapora, pegam sim. Mas ela é uma doença muito comum na infância, tá? Hoje já tem vacinas? Tem sim, tem vacinas contra a catapora, tá? Às vezes no posto não oferece, mas a gente pode fazer isso de forma particular. Já existem vacinas contra a catapora. Então, a via de contaminação são secreções dos sistemas respiratórios de pessoa contaminada. Então, a pessoa está contaminada e uma das vias de contaminação é o sistema respiratório, tá? É o que a gente tem vivenciado hoje com relação a quando a gente fala do uso de máscara, né? Da importância de usarmos a máscara, tá bem? Então, é isso que a gente tem vivenciado hoje, essa proteção, porque uma das vias de contaminação são as vias respiratórias. Então, vamos voltar lá, já admitimos quem precisava entrar. Quais são os sintomas? Vesículas com conteúdo claro, aquelas bolhas que são formadas, né? E de bordas vermelhas. Surgem na pele de todo o corpo, aparecem várias vesículas ao mesmo tempo no corpo, e o indivíduo também ele tem febre, mal-estar. Qual é o tratamento? É banho com permanganato, é uma das vias de tratamento, até porque no finalzinho, quando ela está secando, gera uma coceira. Então, é banho com permanganato e a higiene adequada da pele. Está o tempo todo higienizando essa pele, tomando banho com água e sabão. Não coçar essas vesículas para não infeccionar, tá? E medicamentos para tratar a sintomatologia, febre, mal-estar. Uma forma que a gente tem de controlar hoje a catapora é através da vacina. Já existe vacina, então uma via de controle é a vacinação. Tá bem? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado que acaba competindo a voz do seu ambiente quando o professor. É importante que você desligue seu microfone. Então, o vírus que causa a varicela, ele também pode causar uma doença denominada de zoster, tá?
ou conhecida popularmente como quem? Cobreiro, tá bem? Ocorre quando o vírus ele fica incubado no nervo e depois que provocou a catapora. Cerca de 20% das pessoas podem ter herpes zoster em algum momento da vida, ao longo da sua vida. Os principais sintomas são formigamento, dor no lugar onde vão aparecer as lesões e depois surgem bolhas com água. Tá? Então, o herpes zoster, ele pode recidivar ao longo da vida quando você uma vez teve catapora. E aí ele recidiva em forma de cobreiro, como se chama, tá? E a rubéola, o que é a rubéola? A rubéola é uma doença infecto-contagiosa. A rubéola é muito perigosa em mulheres grávidas, tá? Mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses. Hoje existe vacina, tá bom? Para rubéola, porque essa vacina, a intenção dela é que mulheres em idade fértil tomem essa vacina, para que, uma vez tomando a vacina, essa mulher está imune, tá? A isso, e quando ela tiver contato com esse vírus, ele não vai infeccionar esse organismo, porque ele já criou anticorpos. Tá bem? No momento que você toma a vacina, você precisa esperar um tempo para depois engravidar. Você não pode engravidar com menos de 3 meses, que é o processo de adaptação, tá? De anticorpos no seu organismo dessa vacina. Então, espera um tempo e depois é que pode engravidar. O agente etiológico é o vírus da rubéola, da família togavírus, como a gente chama. A contaminação por meio de transmissão de dispersão de gotículas, de secreções, nasofaríngeas, ou por contato direto com a pessoa contaminada. Quais são os sintomas? Dor de cabeça, dor ao engolir, dor no corpo, articulações e músculos, coriza, aumento do tamanho dos linfonodos, febre, exantemas, manchas avermelhadas no corpo, né? Então, a rubéola, ela aparece no seu organismo e logo depois ela desaparece. Às vezes você faz uso de medicação, mas só para tratar a sintomatologia, febre, mal-estar, tá? O que a gente recomenda? Que você trate a sintomatologia e repouse uma boa alimentação. O controle que se tem hoje da rubéola é através da vacinação, existe a vacina contra a rubéola, tá? É importante que, principalmente mulheres em idade fértil, façam uso da vacina. Vamos só admitir quem está pedindo para entrar, só um pouquinho. Ok. Então, vamos lá. Então, sarampo. O agente etiológico é o vírus do sarampo, tá? Da família que a gente chama aqui família, a paramyxovírus. A contaminação é por objetos contaminados, com as secreções do paciente contaminado, dispersão de gotículas do sistema respiratório ou contato direto com as secreções. Quais são os sintomas do sarampo? Manchas avermelhadas, no rosto, tá? Só um pouquinho aqui. No rosto, só um pouquinho. Por exemplo, essas manchas, elas aparecem no rosto e no corpo também. E elas vão progredindo, elas começam a progredir em direção às extremidades, pés, mãos, tá? O paciente, ele pode ter febre, tosse, mal-estar, conjuntivite também, coriza, perda de apetite, manchas brancas na parte interna das bochechas, tá bem? Que a gente chama de exantema, de Koplik, que é tipo como se fosse uma afta, bem parecido, mas são manchas brancas internas na bochecha. O tratamento é o repouso
ingerir bastante líquido, comer alimentos leves, higienizar os olhos com água, tá? Água morna e limpa, né? E também medicamentos. Qual é o controle do sarampo? O sarampo, ele está controlado, porque mais ou menos na década de 70, o sarampo levou muita gente a óbito no Brasil, tá bem? Vamos só admitir quem precisa entrar. Levou muita gente a óbito. Então, tá aí a razão da vacina que existe hoje contra o sarampo. Ele está erradicado. A gente, às vezes, vê no noticiário alguns casos isolados em cidades tais, em cidades tais. E aí, imediatamente, entra-se com a vacina, que se faz necessário. Existe a vacina, faz parte do calendário, tá, da primeira infância, principalmente da primeira infância, mas também faz parte do calendário vacinal, tá bem? Então, a vacina contra a sarampo, ela está disponível nos postos, tá bem? Isso é uma forma de controle. E a gente tem o rinovírus. O rinovírus, a causa dele, ele causa resfriado, principalmente em adultos, tá? O rinovírus, ele causa resfriados em adulto. E nós temos aí o coronavírus. O coronavírus já estava nos nossos livros há muito tempo. Hoje ele está em ação como pandemia, mas a gente já conhece ele dos livros há muito tempo. O coronavírus, ele causa a síndrome respiratória aguda grave, tá? Que a gente chama de SARS, que é síndrome respiratória aguda grave. Professora, então, Oi? mas antes dessa pandemia, teve casos de coronavírus, então. Como é? Antes da pandemia, já teve algum caso antes disso tudo? Não, o vírus ele já existe há muito tempo. O vírus ele existe há muito tempo. Mas a gente não tinha relatos dele como pandemia, não se tinha até então. Sabia-se, né, quando a gente faz estudos mais a longo prazo, quando você vai investigar, por exemplo, a pandemia que existiu em 1918, quando você vai assistir os documentários, existia uma previsão a qualquer momento de pandemia, né? Mas não que ela fosse pelo coronavírus, entendeu? A gente teve a SARS, que é a síndrome, né, aguda de insuficiência respiratória, que é o que a gente acabou de ler. A SARS, ela aconteceu mais ou menos em 2012, essa síndrome aguda, né, de insuficiência respiratória. Mas não como Covid-19, que é o que a gente está vivendo hoje, não como pandemia de Covid. Mas o vírus, ele já existe há muito tempo, tá bem? Tá, professora, obrigada. Então, a gente tem o coronavírus, que ele causa síndrome respiratória aguda grave. Aí a gente pode observar aqui, a gente vê como SARS, né? Aqui, ó, síndrome, aí aguda, né? Respiratória, tá bem? Ela é grave, a gente chama de SARS, né? Que causa febre alta, calafrios, dor de cabeça, dores no corpo e, em alguns casos, causa também a diarreia. O vírus para a influenza, que é o adenovírus, que causa o quê? Que doença? Doença respiratória viral aguda, tá? E febre, né? E deixa o paciente febril. Pode causar também calafrios, cefaleia, bronquite, pneumonia, entre outros sintomas. O antavírus, ele causa síndrome pulmonar por antavírus, que é o HPS, que a gente abrevia, transmitida por quem? Por roedores, causa febre, dores musculares. O vírus influenza, ele vai causar o quê? A gripe, tá? Ele causa gripe, cujos sintomas são quem? Febre, calafrio, cefaleia e dores no corpo. Essa sintomatologia que a gente vê hoje, aí através do Covid-19, ela normalmente ela é comum a outros quadros virais, quando você tem uma contaminação por vírus. A única diferença é que
O COVID, ele traz a SARS, né, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, tá? E a influenza, você não tem a SARS, você sente calafrio, febre, dores no corpo, tosse, mas não necessariamente uma insuficiência, tá? Respiratória, tá bem? Essa é a diferença do COVID para muitos outros vírus. E ele é altamente contagioso. Vamos adiante, a gente tem a cachumba, tá? A gente vai tratar um pouquinho aqui de infecções que são muito específicas do sistema circulatório também, né? Então, a gente tem a cachumba. O agente etiológico dela é o próprio vírus da cachumba, tá? Da família o quê? Paramyxovírus. A contaminação é o contato por meio de quem? O contato com a saliva da pessoa infectada e a dispersão de gotículas do sistema respiratório. Os sintomas, há um aumento da glândula parótida. A cachumba, pessoal, é o que a gente chama popularmente de papeira. É um aumento da glândula parótida, a glândula salivar afetada, tá? Você incha aqui essa região de bochechas, que é a papeira, né? O nome científico é cachumba, sendo perceptível nas regiões superiores e laterais do pescoço. O indivíduo ele pode ter febre, indisposição, cefaleia, faringite, vômito, diarreia. Em casos graves, inflamação dos testículos e inflamação dos ovários. O tratamento é aliviar os sintomas de dor, fazer repouso para que o próprio organismo combata o vírus, tá bem? A cachumba é uma doença muito comum na infância, hoje também já existe vacina, que é uma forma de você ter o controle, tá? E é muito importante você fazer uso da vacina, porque você imuniza o seu organismo. Eu mesma, na minha infância, eu fui vitimada por cachumba. Eu peguei cachumba de um lado e passou para o outro lado, né? Então, foi muito ruim. Eu perdi muito peso por conta dessa cachumba. Passei dias e dias sem ir para a escola. E é isso. Vamos adiante. Vamos ver se tem alguém que precisa ser admitido. Então, se tem vacina, prioriza. Vamos lá vacinar nossas crianças. Vacinar adultos também que não são imunizados, tá? Então, doença do sistema nervoso central. Que doenças que podem afetar o sistema nervoso central? A gente tem a raiva, tá? O agente etiológico da raiva é o vírus da própria raiva, que pertence à família rabdovírus. A contaminação é pela mordida de animais silvestres, como quem? Gambás, lobos, morcegos ou animais domésticos contaminados. Os sintomas, convulsão, perda de sensibilidade na área, tá, que foi afetada em alguma área do corpo, a perda de função muscular, febre e espasmos musculares. O tratamento, as vacinas são aplicadas geralmente em 5 doses durante 28 dias. Os pacientes também podem receber um tratamento chamado de imunoglobulina humana para a raiva, tá? É o tratamento que tem. E deve ser administrado no dia da mordida. A imunização e o tratamento para a raiva são recomendados por pelo menos 14 dias após a exposição à mordida. Então, aqui o paciente, ele foi mordido, ele precisa ser levado ao pronto-socorro, precisa iniciar ali o tratamento que se perdura por até 14 dias, pelo menos 14 dias, tá? O controle, existe a vacina antirrábica, tá bem? Quando a pessoa foi mordida, existe a vacina antirrábica. Uma outra infecção viral que a gente tem é a meningite. A gente tem a meningite que é bacteriana, a gente falou lá no início sobre a meningite bacteriana, e aqui a gente tem a meningite viral. O agente etiológico dela é o enterovírus, é o vírus do sarampo, da cachumba, o herpes vírus também, tá? Pode causar meningite. A contaminação
é o contato próximo com a pessoa contaminada e pode ser fecal, oral e respiratória, e também água e alimentos que podem ser veículos de transmissão. Os sintomas são fortes dores de cabeça, náuseas e vômitos, hipersensibilidade à luz, febre, irritabilidade, rigidez de nuca. Esse é um sintoma que ele é comum e típico da meningite, rigidez de nuca, dor abdominal e diminuição do apetite. O tratamento: não existe um antiviral específico para meningite viral, por isso são utilizados o quê? Os analgésicos, os antipiréticos e injeções de soro para aliviar os sintomas e hidratar o paciente, tá? Se é viral, você trata como algo viral. O controle, limpeza e higiene, muito importante a limpeza e higiene dos ambientes que nós vivemos, dos banheiros que nós usamos, e também a nossa própria higiene corporal. Tá? Vamos ver se... Vamos um pouquinho mais adiante. Vamos à seção 3.4, que fala de esterilização e desinfecção. O processo de desinfecção ele é muito utilizado em objetos inanimados, tá? Como utensílios, paredes, chãos. É feito por meio de agentes químicos ou físicos. Por exemplo, o álcool 70, por iodo, cloro, água em ebulição, água fervente, entre outros. Vamos só admitir quem precisa entrar, só um pouquinho, por favor. Professor, Oi. é porque não tá aparecendo o slide para mim. Eu vou sair e entrar de novo para ver se aparece, tá bom? Deve ser a sua internet, porque tá tudo ok aqui, viu? Tá projetado bem direitinho, tá É bom? porque eu tava usando dados móveis, agora que voltou. Eu vou sair e a senhora me aceita de novo, tá? Ok. Então vamos lá, vamos adiante. A gente também tem o processo de flambagem, que envolve aquecer, tá? Uma forma de esterilizar. Quando você trabalha com a esterilização, pessoal, e a desinfecção, a gente precisa ter muito cuidado com os esporos de bactérias. Às vezes a gente consegue eliminar, né, esterilizar e desinfectar vários micro-organismos, mas os esporos de bactérias, eles precisam de uma alta temperatura para serem esterilizados. Às vezes você passa álcool em gel ali, aí acha que está tudo bem, mas dependendo do utensílio que você estiver usando, há necessidade de colocar aquele utensílio no autoclave, que é uma alta temperatura, tá? Para desinfectar, para esterilizar, porque nem sempre você consegue matar a bactéria quando você lida com utensílios que mexem com bactérias. Então, o processo de flambagem, ele envolve aquecer, por exemplo, a alça de platina na chama do bico de Bucem, destruindo todos os micro-organismos existentes antes de utilizá-la. Deixa eu mostrar uma figura para vocês. Ó, isso aqui é por aquecimento, tá? Então, aqui é um processo de flambagem que a gente chama. Está sendo aquecido esse utensílio, então, para matar e eliminar as bactérias, tá? Só um pouquinho, só admitir quem está pedindo para entrar. Ok. Só um pouquinho, por favor.
Não, vamos lá. Então, aqui a gente viu o processo de flambagem, que é por aquecimento. Os agentes físicos que são usados para esterilizar e desinfectar são usados quem? Calor, frio, radiação, dessecação, filtração, ondas ultrassônicas, alteração dos gases da atmosfera. Os agentes químicos usados, quem são? Os desinfetantes, os antissépticos e agentes antimicrobianos. Tá bem? Então, a gente usa esses agentes para desinfectar e esterilizar. Tá? Eu queria que vocês anotassem, porque aqui já é uma pesquisa dessa aula. Faça uma pesquisa a respeito da diferença entre antissepsia, agentes biocidas e agentes biostáticos. Já anota aí que é uma pesquisa. Vou só admitir quem está pedindo para entrar, só um pouquinho. Tudo bem, pessoal? Anotaram, então, a pesquisa? Ainda não, isso é. Anotada? Anotaram, pessoal? Quem anotou? Pronto. Então, vamos adiante. Os agentes físicos que a gente usa para esterilizar e desinfectar. Usamos o calor, ou estufa. A própria flambagem, como eu mostrei anteriormente para vocês, e a incineração, que é queimar, né? A estufa, é muito comum a gente ver lá nas manicures. As estufas em manicures. Quem costuma ir a salão, tem lá aquela estufazinha bem pequena lá na manicure. Resta saber se está sendo usada de forma correta, né? Se está realmente sendo usado, se está realmente sendo esterilizado, tá bem? Então, a gente precisa ter certeza do uso daqueles equipamentos, porque alicate, tesoura, tudo isso precisa ser esterilizado e desinfectado, tá bem? Principalmente quando a gente vai a salão, que é muita gente que usa, e ali transita muita gente. E tem estufa? Tem. Então, antes de você usar com o seu cliente, com o seu indivíduo, coloca lá para esterilizar. E você, que é o cliente, você também pede, olha, você vai começar, mas eu queria que você colocasse na estufa primeiro para esterilizar. Eu queria ver sendo esterilizado. Aí depois você usa, tá? Mas o que a gente recomenda? Melhor, você vai, leva o seu material, leva o seu alicate, leva a sua tesoura, a sua serrinha, o seu palitinho, tá? Essa é a melhor recomendação que a gente pode te dar, é você ir e levar o seu. Ou então não vai, faz em casa você mesmo, tá bom? Vamos só admitir quem precisa entrar. E úmido, a gente viu o calor seco, que é o forno, a estufa, flambagem e incineração. A incineração é muito usada em ambiente hospitalar, porque queima, né? Tudo que precisa ser queimado ali é queimado. Calor úmido, a gente tem a fervura, né? A fervura, a água mesmo quente, bem quente. A gente tem a tindalização e também tem o autoclave, a autoclavação. A radiação, a gente tem o que é ionizante, raios X e gama, e o não ionizante, raios UV, tá? E como filtração, filtros, a gente tem o que de filtração? Os filtros com poros, né, microscópicos, tá? A 0,22 micrômetros,
que tem capacidade de reter os micro-organismos. Os mais usados são que tipos de filtros? De porcelana, de cerâmica e papel celulose. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o quê? Uma imagem de um autoclave, tá? Nós vamos mostrar para vocês isso na prática. A gente tem um autoclave no nosso laboratório e a gente vai mostrar para vocês esse autoclave lá na prática, tá bem? Vamos até usá-lo, para vocês saberem manusear. Então, ainda falando de agentes que desinfectam e esterilizam, a gente tem o que a gente chama de agentes químicos, que são os gases ou vapores, os oxidantes, água oxigenada, o hipoclorito de sódio, os metais pesados, que é sulfato de cobre, mercúrio, e como químicos a gente tem o álcool 70, tem iodo. Os métodos de esterilização e desinfecção, eles podem agir nos micro-organismos das seguintes maneiras. Como é que ele vai eliminar aquele micro-organismo? Ele vai causar uma lesão dos ácidos nucleicos, ou ele vai fazer uma desnaturação das proteínas, ou ele vai inibir o próprio metabolismo daquele micro-organismo, ou ele vai fazer a ruptura da membrana celular, tá? O que vai levar esse micro-organismo à morte, tá bem? Quais são os micro-organismos que a gente considera resistente dentro desse processo de desinfecção e esterilização? A gente tem, por exemplo, micro-organismos que são resistentes. A gente tem o nível de resistência alto. Aqui, micro-organismos, os prions, esporos bacterianos, bactérias, tá? E a gente tem o que a gente chama de coccídeos, tá? E também a micobactéria. Então, dentro de uma resistência mais alta, a gente tem sempre as bactérias. No nível intermediário, a gente vai ter vírus, tá? Extremamente pequenos ou não lipídicos, e também fungos. E mais baixo, a gente vai ter que tipo? Bactérias, mas na forma vegetativa, e vírus de tamanho médio ou lipídicos, tá bem? Os coccídeos, eles são quem? Protozoários parasitos. Bactérias na forma vegetativa são bactérias que estão metabolizando e multiplicando ativamente, em posição aos esporos, que são formas dormentes e possuem um espesso revestimento, tá bem? Mas as bactérias sempre elas serão vistas como muito resistentes. Quando você tem alguma infecção bacteriana no seu organismo, uma forma também de investigação que a gente pode fazer é a cultura, tá? A cultura dessa bactéria. Você vai lá, você pode pegar um suave, objeto que é bem parecido com cotonete, mas ele tem uma haste só de algodão na ponta. E você coleta aquela secreção. E aí você envia para o laboratório para investigação, para investigar que tipo de bactéria é aquela e ela é sensível a qual antibiótico, tá? E aí vem o antibiotograma, tá? Então, ela vai ser sensível a isso, 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 e vai ser resistente a isso, isso, isso. Vem uma descrição pelo antibiograma. Então, é muito importante quando você tem recidiva bacteriana, sempre infecções recorrentes, investigar qual é a bactéria e, a partir daí, dessa investigação, descobrir qual é a sensibilidade dela e qual é a resistência que ela tem. E aí, uma vez descoberta, você prescreve antibiótico para matar aquela bactéria, tá bom? Mais uma pesquisa para vocês. Anotem aí, por favor. Asepsia e antisepsia. E também pesquisar sobre as técnicas de esterilização. Ok? Anotado? Anotado? Sim. Ótimo. Excelente. Queria só mostrar outra coisa para vocês, só um pouquinho. Só um pouquinho, eu vou só
Deixa aqui rapidinho. Só um pouquinho. Volto no minutinho. Vou só abrir um outro slide aqui. Só admitir quem precisa entrar, só um pouquinho. Então, vamos lá, vamos continuar. Ok, vamos lá. Só admitir quem precisa entrar. João Paulo, vem aqui, deixa essa porta do quarto aberta, porque, menino. Então, essa figura, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Aqui, esse slide? Estão, né? Sim. Essa figura é um autoclave, tá? Esse autoclave, ele é grande, ele é muito usado em ambiente hospitalar, tá? É um equipamento muito utilizado nos processos de esterilização. Esse equipamento pode ser utilizado em laboratórios também, hospitais e locais onde há procedimentos de manicure e pedicure. Mas aí, no caso da manicure e pedicure, você com a versão menor, a versão pequena. O tamanho dele varia conforme a necessidade do uso e o local, tá? Geralmente, em ambiente hospitalar, ele é o maior que tem, desse tamanho aqui, tá? Pode vir dessa forma ou pode vir dessa forma aqui, ó. Ou dessa aqui. Aí depende da necessidade do tá? Mas ele hoje é o mais usado em laboratórios e ambientes hospitalares, tá bem?